Então, nessa contraposição entre tédio e a nossa busca por importância, a nossa busca por relevância, através da qual, diante de uma ausência de sentido da vida, né, esse niilismo que marca bastante a nossa era, a gente procura o nosso sentido em cima dos fins aos quais nós nos engajamos, né? Então, nessa busca por importância, mesmo os nossos divertimentos, mesmo as nossas ocupações, digamos, mais frouxas, mais descomprometidas, né, que são os divertimentos de fim de semana, no fim de semana, ou então na happy hour, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, apenas como uma forma de se desligar, né? O ócio não é mais um resultado de um trabalho feito, né? Ele se torna muito mais um acúmulo de energias para um trabalho por fazer, né? O sentido do ócio é o que a gente ainda vai fazer, e não o resultado do que a gente já fez. Não significa mais, como dizia Aristóteles, né, um ócio que vem de necessidades satisfeitas, né? Pelo contrário, o ócio, ou melhor dizendo, o lazer, ele se torna uma necessidade fundamental, né? A gente exige gozar desse direito de lazer. E como a gente goza desse direito de lazer? Né? Se empenhando em coisas significativas, né? Buscando nessas coisas a nossa importância, né? Ler um livro da moda, ou então um livro com lições de vida, ou escutar músicas que tenham letra, né? Isso não está num nível superior a escutar músicas que não tenham letra nenhuma, ou livros que sejam bastante pueris, sem nenhuma contribuição para a vida, ou que não tenham nada a ver com o que a gente está vivendo na atualidade, né? Mesmo a leitura de jornais tem muito isso, né? Buscar manchetes, buscar, né, os grandes fatos, né? A nossa ocupação com os grandes fatos. Então, esse lazer, esse uso, essa ocupação do tempo vago, ela também tem uma marca muito distinta do mero passatempo descomprometido, né? Como simplesmente conversar à toa, ou como Heidegger mesmo dizia, fazer um passeio pelo campo, tomar o vinho local e sair por aí sem destino. Não, a gente cada vez tem que planejar mais as coisas, a gente tem sempre que antecipar os resultados da nossa ação. As nossas ações valem pelos nossos resultados, né? E ainda que na filosofia a gente ainda sinta um movimento contrário muito forte com relação a isso, né? Já que a filosofia tradicionalmente se define como um conhecimento não utilitário, a gente ainda busca uma importância para os problemas. Esses são os grandes problemas da filosofia, né? Não é um pensar gratuito, muitas vezes. É um pensar que deva responder a uma grande questão. Uma questão colocada por quem? Uma questão colocada na tradição, um grande problema, né? Alguma coisa que a gente deve se aderir. Isso ainda está um pouco além do que diz Clément Rosset. Mas aí também dá um exemplo bastante interessante, que é a questão das guerras, né? Recentemente a gente vê muito a grande convocação do homem ocidental, do defensor da democracia, por certos conflitos, né? Pela expansão de um certo modo de pensar, de se comportar, de agir, uma certa expectativa quanto melhor para a humanidade. E o Clément Rosset, naquela época conturbada, na década de 60, né, de muitos conflitos ideológicos de todos os lugares, sobretudo na França, né, chama atenção para o fato de como as próprias guerras, como grandes problemas, grandes questões, grandes movimentos, como o feminismo, etc., o movimento estudantil, podem ter esse papel remediador, né, remediador de um mundo em que as coisas não estão acontecendo, né? A gente tende a ver com olhos em parte assustados e em parte admirados, né, a rapidez com que passa o século XX, com que está passando o século XXI. E nessa mesma medida, né, a gente acaba não se dando conta do que vai se perdendo nessa rapidez, né? Como a tecnologia, por exemplo, né? A tecnologia nos poupa muito tempo
sobra muito tempo, né? E a gente precisa ocupar esse tempo. Quanto mais tecnologia, mais a gente parece resolver, né, o problema das nossas ocupações, dos nossos prazos, mas vai se tornando cada vez mais difícil, né, a gente lidar com a falta do que fazer, né, a pura falta do que fazer. Como é entediante ficar do lado de alguém que não fala nada, né? Receber uma visita de alguém e a pessoa não fala nada, fica ali se distraindo, olhando figuras numa revista, é uma coisa completamente insuportável, né? Por quê? O que é a companhia, né? A companhia é você ter para quem falar alguma coisa, alguém que tem alguma coisa a te dizer. Se alguém só te diz coisas sem importância, que não te ajudam nas suas aflições, você não pode trocar, né? Essa troca é um negócio, né? Algo vai, troca de algo que vem, né? A gente quer sair dessa monotonia, a gente não suporta essa monotonia. E aí, voltando à questão da guerra, quando a gente está em plena guerra, outra coisa emerge como importante, né? A paz, então, o fim da guerra. E a gente fica nesse ciclo, né? É uma outra forma daquele círculo vicioso e paradoxal a que eu me referi, que a gente, quanto mais ocupa o tempo, menos a gente consegue lidar com o tempo desocupado. E uma coisa vem muito profundamente ligada à outra. Bom, essa é o geral, muito mais chamar a atenção para a questão, mais ou menos o que ela envolve, lançar algumas referências. E eu gostaria de encerrar com algumas citações de Pascal, né, de 350 anos atrás, mais ou menos, mas que tem uma grande atualidade com relação a isso, talvez até pela própria simplicidade do estilo, né, leve a gente a identificar a presença disso, né? São 3 breves pensamentos, né? O 131, o 127 e o 143, que dizem, um intitulado Tédio: nada é mais insuportável ao homem do que o repouso total. Sem paixões, sem negócios, sem distrações, sem atividade. Sente então seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Incontinente, subirá ao fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a pena, o despeito, o desespero. Em outro lugar ele diz: a condição do homem é inconstância, tédio e inquietação. Né? Bastante juntos, e nisso não há um pessimismo, né? Não é dizer que a vida é ruim, né? Mas é muito propriamente o que fazemos, né, dessa nossa vivência no tempo.